Se você reconheceu esse som, provavelmente já praticou um dos jogos mais tradicionais do mundo, o tênis de mesa, popularmente conhecido como ping-pong. Jogo presente no intervalo de muitas escolas, em salões de jogos, nas garagens e quintais das casas, o esporte tênis de mesa possui regras simples, mas exige muita estratégia, preparo físico e mental para vencer o oponente. Assim como outros esportes de raquete, como o tênis, o badminton e o squash, o tênis de mesa foi criado e sistematizado na Inglaterra durante a segunda metade do século XIX. Nessa época, universitários ingleses praticavam o ping-pong com materiais rudimentares, utilizando raquetes de madeira ou papelão e livros para fazer de rede. Após uma viagem aos Estados Unidos em 1901, o inglês James Gibb trouxe em sua bagagem algumas bolinhas de celuloide. A sua ideia era de que essas pequenas bolinhas pudessem se encaixar perfeitamente no esporte que se desenvolvia na Terra da Rainha. O barulho dessas bolinhas ao serem golpeadas por uma raquete de madeira produzia um som bastante característico, ping-pong. Apesar de sua popularidade mundial, o tênis de mesa foi incluído no programa olímpico apenas em 1988, nos Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul. Para jogar ping-pong é necessário uma superfície plana, uma raquete para cada jogador, uma bolinha e uma rede que divida a superfície ao meio. Durante o jogo, a bolinha deve passar por cima da rede e sempre quicar uma vez em cada metade da superfície. Além disso, cada jogador pode tocar apenas uma vez na bolinha antes de lançá-la para o outro lado. A disputa do tênis de mesa acontece em uma mesa retangular com medidas de 2,74 metros de comprimento e 1,52 metros de largura. A superfície horizontal da mesa deve estar paralela ao solo, a uma altura de 76 centímetros. A mesa é dividida ao meio por uma rede, com altura de 15,25 centímetros. Além disso, a largura da mesa é dividida por uma linha. Essa marcação serve como referência apenas para o jogo de duplas, pois nessa disputa, o saque deve ser obrigatoriamente cruzado. Normalmente, as mesas utilizadas têm uma coloração escura para contrastar com a cor mais clara das bolinhas. A bolinha do tênis de mesa possui um diâmetro de 40 mm, com peso aproximado de 2,74 gramas. Existem diferentes tipos de raquetes, com áreas de contatos redondas ou quadradas. Sua superfície pode ser de madeira ou revestida com uma lâmina de borracha. Uma partida de tênis de mesa pode acontecer individualmente nas categorias feminina e masculina, ou em duplas, que podem ser femininas, masculinas ou mistas. É disputado um melhor de 5 ou 7 sets, variando de acordo com a categoria e com o campeonato. Cada set termina em 11 pontos. No entanto, se o set estiver empatado em 10-10, existe a obrigatoriedade de o mesa-tenista abrir 2 pontos de diferença para conquistar o set. Toda jogada se inicia com um saque. Para executar esse fundamento, a bolinha deve estar visível na palma da mão do atleta e deve ser lançada a uma altura mínima de 16 cm para posteriormente ser rebatida. Após a rebatida, a bolinha deve quicar na metade da mesa do atleta que sacou, passar por cima da rede e tocar na metade da mesa do adversário. Se após o saque a bolinha tocar na rede e cair na metade adversária, o saque deve ser repetido. Diferentemente do tênis de campo, no tênis de mesa não há limites para que essa situação se repita. No entanto, se a bolinha tocar na rede e cair para fora da mesa ou não passar pela rede, o ponto será computado para o adversário. Na categoria individual, o atleta saca de onde e para onde quiser. O direito ao saque se alterna a cada 2 pontos. Assim, cada atleta saca 2 vezes consecutivas. A exceção da alternância de saques acontece quando o jogo estiver empatado em 10-10. Nesse caso, a cada ponto deve mudar o sacador. O saque no jogo de duplas deve ser cruzado. Após o saque, a alternância de rebatida entre os jogadores é obrigatória. Um ponto é obtido no tênis de mesa nas seguintes situações: quando a bolinha tocar mais de uma vez na metade da mesa,
Quando o adversário não tem sucesso na devolução da bolinha, não conseguindo devolvê-la na mesa do adversário ou não conseguindo rebatê-la. Quando o atleta erra o saque. Quando o mesa-tenista toca na rede. Quando o jogador toca na mesa com a mão que não está segurando a raquete. Se a bolinha bater na quina da mesa, popularmente conhecida como casquinha, o ponto será validado. Para segurar a raquete, os mesa-tenistas utilizam basicamente 3 tipos de empunhaduras: a caneteira, a clássica e a classineta. Na empunhadura caneteira, muito utilizada em jogos recreativos, o jogador segura a raquete de maneira parecida com a que segura uma caneta. Nessa empunhadura, apenas um dos lados da raquete é utilizado. A empunhadura classineta é uma evolução da empunhadura caneteira, na qual o atleta segura a raquete de forma similar à técnica caneteira. No entanto, nessa empunhadura, o mesa-tenista consegue utilizar ambos os lados da raquete. Na empunhadura clássica, a raquete é empunhada de maneira parecida ao segurar um martelo. O dedo indicador repousa sobre a parte posterior da raquete, dando estabilidade à empunhadura. Nessa técnica, o atleta utiliza ambos os lados da raquete para as rebatidas. No Brasil, quando falamos em tênis de mesa, o primeiro nome que vem à cabeça é Hugo Oyama. Mesa-tenista com 15 medalhas pan-americanas e 6 participações olímpicas, Hugo, juntamente com outros mesa-tenistas como Cláudio Cano e Thiago Monteiro, deixaram um legado para a consolidação de uma nova geração de atletas, com destaque para Caroline Kumahara, Bruna Takahashi, Jéssica Yamada e Gustavo Tsuboi. Abro um parêntese para ressaltar outro Hugo que vem se destacando nos últimos anos, Hugo Calderano. Além das 4 medalhas pan-americanas conquistadas na carreira, Calderano foi o primeiro brasileiro a chegar às quartas de final de uma Olimpíada, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Além disso, em setembro de 2021, após um título na etapa mundial de Doha, Hugo se tornou o 5º jogador no ranking mundial, posição inédita para um atleta da América Latina. O tênis de mesa integra o programa paralímpico desde os Jogos de Roma, em 1960, nas categorias masculina e feminina. As disputas ocorrem individualmente, em duplas e por equipes. As competições são divididas entre atletas andantes e cadeirantes, e as regras e a maneira de disputa são semelhantes ao tênis de mesa olímpico. O tênis de mesa paralímpico possui 11 classes. Do número 1 ao número 5, as competições acontecem para os atletas cadeirantes. Os atletas são divididos de acordo com a capacidade de equilíbrio e a função da mão. Do número 6 ao número 10 são destinados aos atletas andantes, subdivididos de acordo com a capacidade de equilíbrio. A classe 11 é para deficientes neurológicos. Sugiro que conheçam a história do atleta egípcio Ibrahim Hamadou, que após um acidente aos 10 anos de idade, teve seus 2 braços amputados. Ibrahim viu no tênis de mesa uma possibilidade para mudar a sua vida. A partir da sua deficiência, desenvolveu uma técnica para jogar com a boca e conseguiu participar das Paralimpíadas. Vamos torcer para que essa nova geração do tênis de mesa brasileiro consiga muitas conquistas do esporte. Espero que vocês tenham gostado e que continuem brincando de ping-pong.